Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Prazer estar aqui novamente, né? Para poder pregar a palavra do Senhor para vocês. E eu fiquei com a mordomia da mente, certo? Algo subjetivo. A gente trocou a ordem, né? Quem ia começar era eu, mas a gente trocou porque tudo começa lá, no espírito, né? E como cristãos, nós temos um espírito avivado dentro em nós. E é a partir da ótica espiritual, que é o tempero de todo o resto, que começa todas as coisas, né? Mas interessante, o meu tema é a mordomia da mente. Tudo começa aqui. Porque depois que o Espírito Santo ilumina as nossas mentes, agora você está apto a administrar a sua maneira de pensar. Há 4 aspectos aqui que eu quero trabalhar com os irmãos, certo? Eu quero trabalhar com vocês. Será que alguém poderia dizer? A nossa mente, de maneira subjetiva, ela tem 4 aspectos que a gente deve aprender a ser o mordomo, a administrar. Quais são? Alguém sabe dizer? O que é que se passa na sua mente? O quê? Pensamentos. O que mais? Opa. Na mente. Você tem os pensamentos. Você tem... Vocês lembram das mensagens passadas? Lembram? As mensagens do domingo passado, de manhã? Significa o quê? Você tem capacidade de lembrar. Significa o quê? Memória. Você também tem uma outra coisa. Diferente dos certos animais, você tem consciência de si. E um quarto aspecto que a gente vai analisar é que você também começa a imaginar. Você tem imaginação. Então são esses 4 aspectos da mente que eu quero trabalhar aqui com você. Tudo começa na mente porque a Bíblia fala em Provérbios 4 que é do coração que procede as saídas da vida. E o coração, no conceito judaico, a concepção de quem escreveu a palavra para coração é a mente, os sentimentos e a vontade. E a gente então vai trabalhar com a mente. Por que tudo começa na mente? Você pensa, e aquilo que você pensa, você passa a sentir, e aquilo que você sente e que está em suas razões, começam a mexer com a sua vontade. E daí você age. Tem até uma música, né, Colisão, que fala sobre essa questão. Quando as coisas começam a passar o limite da emoção. É aí que toca a vontade e que a gente então começa a agir. É preciso então, irmãos, tomar cuidado com aquilo que se passa sobre nossas mentes. Lá em Romanos, no capítulo 12, o verso número 2, você encontra a afirmação de Paulo dizendo justamente que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa... Tudo começa aí. Quando você está lá fora e quando você é do mundo, quando Cristo ainda não iluminou a sua mente, você vive com aqueles padrões lá, com as filosofias que o mundo te coloca, com as filosofias que as novelas passam para você. Mas a partir do momento em que você tomou uma decisão para Cristo, você se converteu, agora os padrões começam a mudar e você precisa passar por esse processo de transformação. Transformai-vos, a palavra diz, pela renovação da mente. Começa dentro aí, para depois surgir expressamente nas nossas atitudes, nas nossas ações.
Por isso é preciso tomarmos cuidado, por isso é preciso levar em consideração que a nossa mente é extremamente importante. Como que você vai administrar seus bens? Ser mordomo dos seus bens? Tudo começa aonde? Como você vai administrar sua família? Tudo começa aonde, irmão? Começa com o espiritual, né? Mas depois do espiritual transformado, a mente transformada, e agora você precisa usar essa mente renovada em tudo aquilo que você faz. Acho interessante uma afirmação da palavra. Ela diz uma coisa muito categoricamente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 16, a parte final do versículo vai dizer: mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, isso é muito grandioso. Aqui não está dizendo que a gente vai ter a mente de Cristo lá para frente, quando Ele vier nos buscar, não. A Bíblia está dizendo que nós temos agora, no momento em que você decidiu para Cristo, a mente dele foi implantada em você. Se você observar outros versos da palavra de Deus, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a parte B, diz assim, ó: assim já não sou eu quem vive, Paulo afirmando, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim. Colossenses 3, do 3 ao 4, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, Cristo que é a sua vida, Ele está aí, Ele habita aí, a mente dele está acessível para nós, e é a partir dessa consciência, desta verdade, que nós precisamos então aprender a administrar a nossa mentalidade. Infelizmente, muitos tentam administrar sua mentalidade a partir de outros requisitos, de outras coisas. Mas o interessante é que a mente de Cristo está aí, mas você não ouve a voz, né, de Jesus falando aí, aquela coisa. Não é uma coisa que toma posse de você, como uma espécie de possessão demoníaca, e você não tem mais consciência de si. Você está totalmente e plenamente consciente de você, das suas vontades e de muitas outras coisas. Agora você precisa aprender a pensar também a partir da ótica de Cristo. E para que você pense a partir da ótica de Cristo, entenda que Ele está aí, mas que também você precisa conhecê-lo através das Escrituras. A maneira dele agir, a maneira dele pensar, a maneira dele priorizar as coisas. Tudo está acessível a você. Pense sobre isto. Então vamos começar, a partir dessa consciência de que a mente de Cristo está em nós, vamos começar a analisar aqui os 4 aspectos que eu falei. O primeiro que a gente vai observar é a questão da consciência. A consciência. O que diz a palavra, pastor, a respeito da consciência? Vamos abrir a Bíblia em Tito, capítulo de número 1, verso 15. Tito 1, 15. Vamos rapidinho. Tem mais outras referências aqui também para falar, tá bom? Veja só. Diz o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então a palavra traz a ideia: antes de ter Cristo na vida, a tua mente e a tua consciência foram corrompidos. O pecado corrompeu a tua mente. A dureza do teu pecado corrompeu, cauterizou, matou sua consciência.
Por isso é preciso primeiro que a mente de Cristo esteja em nós. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, a Bíblia fala sobre essa ideia de uma mente cauterizada, calcificada, endurecida. E que só Cristo pode transformar. Em Hebreus, no capítulo 10, o verso 22, vai falar de uma consciência culpada. E carregar culpa é um negócio terrível. Por isso que as pessoas cauterizam a mente. A culpa corrói a vitalidade, corrói a alegria. Então eu preciso fazer alguma coisa para jogar esta culpa para fora da minha consciência, deixar ela debaixo do tapete, porque senão eu não consigo viver. E é dessa maneira que o mundo, que as pessoas, e muitas vezes dentro da igreja, nós trabalhamos a nossa mente com aquilo que temos feito, realizado. Se você faz algo de errado, se algo lhe culpa, se a sua consciência lhe acusa, é preciso que você aprenda a administrar isso da maneira correta. Jogar para debaixo do tapete, fingir que não ouve o Espírito, o impulso do Espírito fazendo você lembrar das verdades, isso não ajuda em nada. É preciso deixar que essa consciência flua e que você jogue ela aos pés daquele que pode sanar o problema, que é Jesus Cristo. Hoje, faça essa análise. Você tem algo na tua vida que você tem escondido debaixo do tapete, que a sua consciência você tenta abafar. Você precisa então aprender a administrar melhor a sua consciência. Abafar não é a melhor maneira, você adoece por causa disso. Você perde a alegria por causa disso. Deixe isso fluir aos pés do Senhor. O que é que te acusa? O que é que te priva também? Não sei se tem algum descrente. Ah, tem. Minha mãe está ali, né? Bem-vinda, minha mãe. Minha progenitora. Prazer tê-la aqui. Quando você não é um crente, você faz isso, você esconde. O que é que está aí? O que é que te impede de chegar aos pés do Senhor? Muitas vezes as pessoas não tomam decisão para Cristo, por quê? Porque tem uma consciência culpada. Sabe o que fez e não tem fé ainda no plano de redenção que há em Cristo Jesus. Ainda não tem fé, ainda não confia, por isso não se joga, não se atira, não se deixa ser liberto, mas liberte a sua consciência aos pés do Salvador. Liberte a sua consciência culpada aos pés do Senhor. A gente poderia falar muita coisa sobre isso aqui. São tantos aspectos, coisas que eu tive que deixar do lado de fora, né? Que a nossa mente também tem uma constituição física, e também ser um bom mordomo da nossa mente significa cuidar bem da nossa mentalidade. Eu poderia trabalhar sobre isso aqui, mas vamos ficar com o que é essencial e prioritário dentro do âmbito da igreja e para vocês, irmãos. Qual é o remédio para uma manutenção de uma boa consciência? Alguém saberia dizer qual é o remédio para a manutenção de uma boa consciência? O remédio é a verdade. Crer na verdade e viver na verdade. Quando aquilo que você crê é verdade da palavra e aquilo que você vive é de acordo com a verdade que você crê, a sua consciência estará culpada, meu irmão? A sua consciência estará lhe perturbando, meu irmão? Não. Não. O remédio para a administração de uma boa consciência é viver a palavra, é crer na palavra de Deus. Ali de lado
meu irmão, é? É não? É? Levanta a mãozinha aqui. És tu? Veio? Tá bom. Irmãos, o segundo aspecto que a gente vai trabalhar aqui é a memória. A memória é um termo que tem sentido de lembrar, evocar, considerar, ter em mente. Memória tem a ver com algo que já está dentro da gente, que já veio externamente, né? Está em nós, está guardado, está reservado, está adormecido, mas já temos posse. Memória, memoriar, lembrar. A Bíblia fala sobre isso, né? Fazei isso em memória de mim. As nossas memórias também podem ser administradas. E eu tenho uma frase muito interessante para você. O nosso grande problema com a memória é este: é que nós lembramos daquilo que deveríamos esquecer e esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Esse é o grande problema. Quer ver um testezinho? Quando se refere ao outro, você se lembra daquilo que é ruim e esquece daquilo que é bom. Agora, quando se trata de você, você se lembra daquilo que é bom e esquece daquilo que é ruim. Há uma inversão. E precisamos aprender a desinverter isso. Dentro dos relacionamentos, do casamento, na família. Muitas vezes, quantas vezes a pessoa faz coisas boas, né? Mas aí, quando faz uma coisa errada, aí a gente cai em cima. A gente não falou quando estava acontecendo as coisas boas. Muita gente prejudica a relação do seu marido, da sua esposa com a sogra, porque quando tem problema, ela vai, corre para a mãe ou para o pai e vai dizer: olha, tá assim, 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 ele fez isso, ou ela fez assim, assim, assado, assim, assim. Só que quando as coisas estão boas, você também não chega para dizer: opa, rapaz, agora tá bom, agora mudou, ele fez isso, ele pediu perdão, ou ela fez assim. E aí você vai criando na mente da tua mãe, do teu pai, dos sogros e sogras do seu cônjuge, uma figura de que o teu marido ou a tua esposa é ruim. E aí cria-se o atrito e cria-se as piadas de que a sogra é ruim, de que essas coisas, mas tudo é manutenção daquilo que fazemos, porque nós só lembramos e falamos daquilo que é ruim e esquecemos de falar quando as coisas estão boas. Nós criamos a nossa própria cova, ou a cova do nosso relacionamento, e assim por diante. Você está me entendendo? O que é que você tem lembrado e o que é que você tem esquecido? E que você deveria inverter essas coisas. Lamentações, capítulo 3. Versículo de número 19 até o verso 24. A minha versão é NVI, eu não sei se vai estar de acordo aí com a tua, mas é bem claro aqui, bem interessante a linguagem dele. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Olha do que o homem está lembrando. Olha do que o profeta está lembrando. Lembro das coisas que me faz pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha
minha esperança. Então ele começa falando de coisas que ele lembra e que causa nele pesar. A memória, se nós não administrarmos bem nossas memórias, viveremos de uma forma angustiante, complicada, difícil, trucada, quando a gente só quer lembrar das coisas que são ruins. Você que vive escutando o noticiário, o que que passa nos noticiários? Você liga para assistir o Jornal Nacional, o Jornal Hoje. O que que passa? O oposto da graça. Desgraça. É só coisa ruim. E aí quando você tem que lembrar alguma coisa, você está tão cheio daquilo, e quando você lembra o quê? Coisa ruim. E quando você para pensar no seu futuro, você só pensa que vai vir o quê? Coisa ruim. A sua mente está abarrotada de muitas coisas que você deveria deixar de lado, mas você está constantemente alimentando a sua mente, a sua memória com aquelas coisas, seus pensamentos com aquela coisa. Irmãos, precisamos aprender a administrar nossa mente, a nossa consciência, a nossa memória. Quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança, aquilo que pode me jogar para frente, aquilo que pode me ajudar a perdoar. Tem aqui algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, coisas para você lembrar, tá bom? Lembre-se disso. Todos têm versos da Bíblia. Os ensinos recebidos, nós precisamos lembrar disso. Os ensinos recebidos, não é interessante, né? Que às vezes termina o culto e você, a pregação foi o quê? Rapaz, não sei não. Sei não. Foi o que você ouviu? Não sei. Lembra-te dos ensinos recebidos para manter-se fiel a eles. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2. As promessas e profecias cumpridas. Você tem que lembrar disso. Para quê, pastor? Para encorajamento da fé. João capítulo 12, verso 16. Para que você seja encorajado naquilo que você crê e entenda que Deus é o Deus que cumpre aquilo que promete. Quer outra coisa para você lembrar? Ao invés de ficar pensando nos noticiários, nas coisas ruins, na morte da bezerra, né? Na separação, na perda do filho, tantas outras coisas que você fica aí lembrando, memoriando, fazendo memorial de coisa ruim. Não, faça isso não. Joga o lixo fora. A ação de Deus no passado. Para quê, pastor? Lembrar da ação de Deus no passado? Para fortalecer, para trazer força à sua fé. Mateus capítulo 16, verso 8 e 9. Lembre-se de uma advertência para o arrependimento. O pastor Edson estava falando aqui, né? Voltar, arrepender-se. Lembre-se da advertência para o arrependimento. Apocalipse 3 e 3. Lembre-se dos seus erros e siga. Lembre-se dos maus exemplos. Para quê? Para não repetir a mesma coisa. Lembre-se dos bons exemplos e ensinos para segui-los. O próprio passado também você deve lembrar, mas para encorajar ou encorajamento no presente. Uma passada, algo que você vê, cheguei aqui, o irmão me deu um abraço, saudades. Eu disse, a saudade é a prova de que o que se passou valeu a pena. Uma convivência passada para cultivar o amor de uns para com os outros. E uma convivência passada para levar a Deus em oração. Filemão 4 e 5, Paulo fala de um relacionamento que ele teve e ele trazia a oração, um relacionamento que ele teve com a igreja, com os irmãos lá. Vamos para o próximo. Temos ainda 2. Os pensamentos. Esse que está aí de momento após momento. Está aí perturbando você. Tem uma frase que talvez seja conhecida dos irmãos.
pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho. É isso? Com os pensamentos é assim. Às vezes você está lá e de repente vem aquele pensamento meio doido, e não necessariamente você queria aquilo. Ou só eu que tenho isso aqui? Só eu que tenho esse pensamento doido? Você não tem não, né? Tudo santo. Às vezes a gente está lá e de repente brota na nossa mentalidade uma coisa indevida. Nós não somos responsáveis por esse brotar repentino do pensamento mau, pecaminoso, mas somos responsáveis por cultivá-lo, alimentá-lo, né? Botar os milho e dizer: vem aqui, ti. Fica aqui, eu gosto de você. Enxota, joga fora, muda o canal. Quando você está assistindo televisão, que o canal está chato, você pega o controle, você assume o controle, até que chegue alguma coisa que seja interessante. E interessante deve ser avaliado, filtrado a partir daquilo que Deus nos ensina, a partir da palavra, e não a partir daquilo que eu gosto, eu quero, eu penso, minha carne clama por fazer. É preciso que você entenda bem isso, os pensamentos. E para cuidar de pensamento, para manter pensamento ruim fora, é preciso você tomar muito cuidado com as coisas externas, sejam elas a mídia, o jornal, as redes sociais, como também um relacionamento que não vale a pena. A Bíblia diz que as más companhias, ou más conversações, algumas outras versões, corrompem os bons costumes, irmãos. E eu tenho visto tantos irmãos corrompidos por relacionamentos que não valem a pena, mas que para ele vale, porque traz alguma coisa pessoal, atenção, ou seja lá o que for. Mas tem muita gente que tem trocado a Deus, a vontade de Deus, e pessoas que pregam a palavra de Deus por outras coisas. Eu tenho visto irmãos assumirem argumentos feministas, argumentos esquerdistas, tanta coisa contrária à palavra de Deus. Por quê? Porque constantemente estamos sendo bombardeados a todo tempo, a todo lado. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade pornográfica. Você passa aí nas ruas moçoroenses, você encontra aqueles outdoors. Aí a propaganda é de cerveja, mas tem o quê? Um corpo nu, quase nu. Você está vendo uma propaganda de cueca box. Aí tem lá aquele cara todo saradão, vestido somente na cueca. Para que isso? Para que o saradão vai ajudar em alguma coisa para a gente comprar cueca? Atrai atenção, né? Chama atenção. A nossa sociedade é uma sociedade pornográfica, e se nós não tivermos cuidado, é difícil. Se as irmãs não andarem de forma decente, o homem é atraído pelo quê, irmãos? O homem é atraído, vamos lá, o homem no coral. O homem é atraído pelo quê? Por aquilo que ele vê. Aí tá as irmãzinhas no culto. Short meio complicado. Eu ia passando aqui na Avenida Presidente Dutra, ia passando um casal lá. A jovem com um short, irmãos, eu não tenho não, mas começou a mostrar o início de tudo, né? O início. Tá bom, é bom assim mesmo que ninguém fica olhando. Short, mostrando. Aí os olhos quer o quê?
estamos constantemente sendo bombardeados por várias coisas. E aí a gente precisa administrar o quê? Aqui. Passou ali, tudo bem, mas e aí depois fica a luta aqui, né? O problema não está em olhar, em achar bonito, né? O problema está depois disso. O desejo. As imaginações. Ou lá em casa, né? Aí está o grande problema. Pensamentos, irmãos. Coisas que nós precisamos aprender a administrar. Quando você está com um problema, aí tem filosofias aí, você vai encontrar de borboto na internet, que diz assim, pensamento positivo. Ensina você a recitar palavras. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mantras, para que você comece a se sentir mais tranquilo. Para que você alcance aquilo, porque você está recitando aquela frase. Mas o que é que te garante que aquilo vai acontecer? Sabe o que você está dizendo? Quem é o garantidor das frases positivas? O crente não deve acreditar em frases positivistas. Ele deve confiar na positividade da palavra de Deus, porque tem alguém que garante que aquilo vai acontecer. Diferente de palavras positivas, a palavra de Deus tem um garantidor. Deus é o garantidor de suas promessas. Então, aquilo que Deus promete em sua palavra merece a nossa atenção e fé. Eu não preciso ficar repetindo, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim. Não. Lembra, pensa, Senhor, eu sei, entrega em uma oração e descansa. E segue em frente. Cuide dos seus pensamentos. Trabalhe os seus pensamentos. Cuidado com o que vem de fora. E eu tenho mais uma coisa interessante para falar para vocês. Cuidado com as filosofias que têm surgido. Faculdade aí tem sido um posto, tem sido um teste para crente. E tem sido um revelador para descrentes no meio de crentes. Faculdade. A minha esposa faz faculdade de serviço social. Serviço social é um curso cheio de politicagem, muitas ideias feministas, de gênero, de não sei o que de gênero, né? Ideologia de gênero. E toda vida ela chegava da faculdade e dizia, hoje a aula não prestou nada, foi só coisa que eu não concordo, só coisa que não tem nada a ver com a minha fé. E a pessoa passar 4 anos ouvindo o mesmo lixo, 4 anos. Assim, minha filha, você pode sair, você não toda ouvindo coisas que você não concorda só por causa de uma formação. Vai ficar ali ouvindo. Se tem uma coisa que é ruim, meu irmão, é você estar fazendo uma coisa, é estar no meio de uma coisa que tudo é só coisa que você não concorda. E você não pode falar nada, porque a pessoa, não, aqui não queremos saber de Bíblia. Já passei pela faculdade e tinha professor que dizia, ele fazia afirmações categóricas, dizia, a verdade não existe, e olhava para mim. E a turma já sabiam que eu era o pastor. Tudo olhava para mim e eu ficava, e aí? A verdade é relativa. Não queremos saber de Bíblia aqui. Não queremos doxa. O que acha doxa? Opiniões. Aí traz a ideia de Karl Marx, a ideia de não sei quem. Isso é o quê? Não é a opinião deles, né? Os filósofos. A filosofia baseada na ciência, por acaso. É complicado. E a gente fica bebendo daquilo. E tinha coisas que pareciam tão bonitas que se eu não tivesse a base que tenho, e muitos não chegam na faculdade com a base teológica firme, vai pensar que aquilo é verdade, vai acreditar naquilo e vai sair difundindo aquilo. E tem muitos assim, reproduzindo o que tem ouvido na faculdade como se fosse uma verdade. Respeite. Nem entendem o que é o respeito e o fundamento do respeito. A gente respeita o que é certo. A gente tolera o que é errado, mas não de uma forma passiva, querendo que o errado se conserte.
Respeito não é aceitação de tudo que está aí. Estamos fugindo, né? Volta para os pensamentos. Volta o pensamento para cá. Vamos lá. Somente. A melhor maneira de administrar nossos pensamentos é a partir da consciência de que Deus está na plateia do nosso palco mental, observando tudo que ali se passa. Já parou para pensar isso? Imagine alguém que conhece tudo o que você está pensando. Se alguém daqui conhecesse algo, se você soubesse que alguém está tipo conectado com a tua mente, e o que você pensa, a pessoa toca em você e diz: eu estou percebendo. Eu estou sabendo o que está passando aí. Será que você pensaria em tudo que você pensa? Será que você não se envergonharia de tudo que já passou na sua mente? Você ficaria meio constrangido, não é isso? Se a sua mente, aquilo que você estivesse pensando, tivesse assim um monitor aqui em cima, só mostrando aquela cena toda, como é que você ficaria? Está aqui no meio da igreja, de repente está lá, ó, e você pensando aquilo devagando e aquela coisa aparecendo assim. E todo mundo... O Senhor está no palco da tua mente. E que o temor do Senhor seja o princípio para libertar você de pensamentos inadequados. Fazer com que você assuma o controle e mude. Olha o que diz Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É Ele quem recompensa. Vamos concluir isso aqui. Imaginação. É o ponto... poder, né? Eis o grande poder de nossa mente. A imaginação. A capacidade criativa. E a Bíblia diz uma coisa interessante. Vamos correr. Gênesis 8:21. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. É mau. A Bíblia diz que os homens são inventores de males. Capacidade criativa. A Bíblia também diz que antes nós servíamos com os nossos membros as coisas erradas, as injustiças, mas agora que somos cristãos, devemos utilizar nossa capacidade para servir a Deus. Use a sua capacidade imaginativa, meu amado, para pensar em como podemos melhorar a nossa comunhão, a nossa evangelização, a nossa adoração, o nosso serviço a Deus. Os problemas que surgem no meio da igreja. Use a sua imaginação para isso. Treine a sua imaginação para isso. Não é para apontar erros. Se for para apontar erros, que você chegue com 3 soluções, no mínimo. Pastor, eu vi aqui, tem aqui um problema assim, assim, assado. Mas você também trouxe 3 soluções. O senhor pode fazer assim, assim ou assim. Aí tudo bem. Use a sua imaginação para criar coisas que valem a pena e que nos levem a crescer espiritualmente, alguém a crescer espiritualmente, a igreja a crescer. Vamos concluir. Vou pular aqui algumas coisas. Se você quiser administrar bem a sua mente, deve tomar devidas precauções. E vamos relembrar então. Cuidado com o que entra. Mídias, relacionamentos, objetos. Cuidado com o que está dentro. Cobiça, carnalidade. É do coração do homem que procede. E aí, a Bíblia vai citando. Utilize a luz que há em você. Cristo vive em mim. Nós temos a mente de Cristo. Alimente-se da verdade, né, da palavra da verdade. Viva no temor do Senhor. Entendimento que Ele sonda corações. Ore sem cessar. Tem um verso muito interessante. Diz, olha, ao nosso dever, mordomia da mente, levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Esse é o nosso desafio. Esse é o meu desafio. É o teu desafio enquanto vivermos. Enquanto vivermos. Cuide dos seus pensamentos. Eles podem se tornar palavras. Suas palavras podem se tornar ações. Suas ações se tornarão hábitos que também se tornarão parte do seu caráter e também influenciará bastante no seu destino. Tudo começa aqui. Amém? Vamos orar.
Pai bendito e amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pelo esclarecimento que tivemos aqui essa manhã com o pastor Edson e comigo, ó Pai. Obrigado por me usar como um canal de tua graça. Obrigado por me fazer superar medos, dificuldades e tantas coisas. E hoje estar aqui, podendo trazer a tua palavra para a tua igreja. Que o teu grande amor nos cerque e nos ajude. Que a tua graça nos ilumine e nos faça entender a importância, ó Pai, de estarmos administrando tudo aquilo que se passa sobre nossa mente, a partir de uma ótica espiritual, que nós possamos, ó Pai, nunca desassociar a tua verdade da verdade que vivemos, possamos anexá-las e andar em harmonia, pensando na verdade e vivendo a verdade que cremos a partir da tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Eu me rendo, né? É com você. Te entrego, Senhor, o meu viver, minhas vontades e o meu coração em sacrifício de louvor, o meu andar e o meu deitar, meus pensamentos e o meu falar, tudo conheces dentro de mim. Te entrego, Senhor, o meu viver, minhas vontades e o meu coração em sacrifício de louvor, o meu andar e o meu deitar, meus pensamentos e o meu falar, tudo conheces dentro de mim. Em teu altar eu me disponho como gratidão. Em teu altar eu me disponho, Senhor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, como oferta, Senhor, como prova de amor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, sem reservas pra amar minha vida no altar, Senhor. Teu altar eu me disponho como gratidão. Em teu altar eu me disponho, Senhor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, como oferta, Senhor, como prova de amor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, sem reservas pra amar minha vida no altar, Senhor. Amém, Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, e assim prosseguimos, né? Próximo domingo estamos encerrando esses cultos dominicais matutinos com o tema influência e talentos, mordomia da influência, mordomia do talento. Então, com o pastor Jacó e sua equipe, esperamos que você cresça nisso, esperamos que você aprenda isso. E nossa experiência nesses cultos, como nas outras atividades, a gente vê que alguns irmãos ficam no meio do caminho.
Vem uma, perde outra, vai uma e deixa de vir outra. Então você vai deixando de ter um ensino sistemático. A gente não fez isso por acaso. A gente começou com a mordomia dos bens, mordomia da família. E já é um choque muito grande. Quando chegamos na mordomia do tempo e das oportunidades, alguns irmãos que assistiram a mordomia dos bens e do talento e da família já não vieram. Então ficou uma defasagem no texto todo. Não estou dizendo que está errado por não ter vindo. Tomara que você não tenha vindo, porque teve uma coisa que justifique. Certo? Aí o terceiro momento, que foi hoje, né? Você ficou, então, uns já ficaram atrás, né? Dos primeiros já ficaram atrás. Então você vai perdendo o sistema do estudo. Então, domingo é o encerramento, que é influência e talentos. Certo? Quando a gente faz assim um tema seriado, irmãos, é para que você tenha uma compreensão exata do começo, meio e fim. Eu estou com um problema já pensando na conferência de aniversário da igreja. Porque outra coisa que a gente tem observado é que quando vai pegando o ritmo, parece que já estou assistindo o suficiente. Parece que os irmãos não têm a capacidade de assistir quatro cultos seguidos. Certo? E na conferência são 4 cultos seguidos. Do mesmo tema. Sexta, sábado, domingo, de manhã e de noite. Então, a gente precisa aprender a ter sequência. No raciocínio, no esclarecimento. É um conjunto para você ter aquela ideia, o que é mordomia. Estou observando aqui que a gente precisa fazer um estudo sobre mordomia do louvor, mordomia do tempo, mordomia do culto e outras mordomias no dia a dia da gente, que a gente não administra bem isso. Então, alguém vai ficar em pé e cantar Meu Universo, e hoje tem todo sentido. Além de uns que ficam lá atrás conversando, não é para ficar grupo lá atrás. Na hora que tiver no culto aqui, é para vir todo mundo para cá. Lá atrás fica quem está trabalhando. Nós não queremos que isso aconteça. Esse destaque, esse grupo que lá está lá no fundão, como se não tivesse nada a ver com aqui. Isso não é bom para a gente. Vamos aprender a administrar isso também. Não é para ficar lá atrás, conversando nada. Tá todo mundo adorando, você tem que estar junto nisso, tá bom? Vamos ficar em pé? E vem para cá para perto agora. Meu Universo, temos cantado isso porque resume toda essa série de conferências, de estudos, né? A gente quer colocar aqueles com Meu Universo. Seja Meu Universo, bom? Isso é fantástico. Eu canto esse canto 3, 4 vezes o dia, porque eu quero internalizar isso. Não canto bem, mas para mim eu canto. Pra dentro eu canto. Bom, todos juntos aí, tá bom? Menino, jovem, adulto e ancião, tá bom? Que sejas meu universo. Você já sabe decorar, vamos cantar. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Que saia, canta. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos.
quero o dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto. Tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, Esse esse é é o o meu meu desejo. desejo. Sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Criador do universo, Todo-Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por ter nos encontrado pela Tua graça. Obrigado por ter nos dado a palavra. Obrigado por ter nos criado a Tua imagem e semelhança, com capacidade de pensar, de sentir, de agir. Obrigado, Senhor, para depois de crente, o Senhor nos habitar pelo Teu Espírito e colocar a Tua mente em nossos corações. Obrigado, ó Deus, pela comunhão. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos, pelos amigos, pela igreja. Obrigado pelo privilégio de Te adorar, Senhor. Pedimos que a Tua misericórdia, o Teu grande amor seja permanente em nós. Hoje, ó Pai, nesse dia de domingo, temos mais uma oportunidade, logo mais à noite, aprender de Ti, Tua palavra. Obrigado pelos irmãos que pregam, que ensinam, que nos traz as verdades. Obrigado pelos encontros que temos tido, ó Pai. Os casais ontem à noite, pela simplicidade, pela comunhão singela que tivemos. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja está aprendendo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos entendendo que as verdades da Tua palavra são para serem vividas constantemente, em qualquer momento. Dá-nos, ó Pai, o desejo, o prazer de nos reunir sempre em torno da Tua palavra, em torno das verdades. Que a Tua misericórdia esteja com aqueles que vão viajar agora para suas casas, para a Serra do Mel. Obrigado, ó Pai, por todos que têm ministrado nesses cultos matutinos, da maneira tão coerente, da maneira tão simples, da maneira tão prática. Obrigado também por aqueles que criaram louvores, que compuseram, que
tem tudo a ver com os temas, com o termo da tua palavra. E que os ensinos dados, Pai, nessa manhã, pela mente, pelo Espírito Santo, que mexa mesmo com a gente, Senhor. Que nós possamos trazer à memória nesses estudos aquilo que nos dá esperança. Possamos desfazer pensamentos pessimistas, críticos, que não edifica, que não te glorifica, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Os casais que estavam ontem à noite, aquele papelzinho para você marcar duas questões, ter 2 temas para os casais, por favor, me entrega hoje de manhã.